que se eu usar a tendência do momento de marcenaria, eu vou garantir que o meu projeto vai ficar lindo e aí não tem erro. Então, não é assim que funciona, isso é uma baita de uma mentira, e eu tô aqui para dizer por que isso é uma mentira e que não é assim que a gente trabalha. Então, não é uma tendência que resolve o teu projeto. O projeto, ele vai muito além disso. Então, eu sou avessa a modismos e, principalmente em projetos, eu tenho essa implicância. Não é implicância, é um receio, é um cuidado, né? Hoje a gente vai destrinchar essa batata quente da tendência, que evita também a questão do copia e cola. Copiar e colar não é o que a gente faz e muitas vezes a tendência nos leva a ter essa atitude ao projetar marcenaria. Então, eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em projetar, criar e desenvolver marcenaria, à frente do escritório que leva o meu nome, né, especializado, né, em marcenaria, há mais de 20 anos. E hoje o nosso tema é a tendência não garante um projeto bonito. A tendência do momento não vai deixar o teu projeto mais bonito. Não é só isso. O que eu quero mostrar para vocês é que o projeto de marcenaria vai muito além do que uma estética e do que o uso de uma tendência, que são, no caso, uma tendência de marcenaria, são os elementos que mais estão sendo usados no dia a dia, né, que a gente vê em mídias ou projetos de lojistas e etc, mostras e tal. Então, projeto de marcenaria, ele vai muito mais além do que isso. Ele é composto por você entender a técnica construtiva de uma marcenaria, dos elementos estruturais da marcenaria, dos elementos externos que compõem, dos acessórios que compõem uma marcenaria, você fazer estudo de volumetria, estudo de cores, estudo de materiais, você estudar a tendência, estudar a técnica, o uso, a fabricação, como ele é fabricado, tudo isso é projetar marcenaria. E se você não sabe algum desses itens ou faz muito pouco eles, significa que você não tem um conhecimento mais aprofundado, significa que você tem muita dificuldade em criar marcenaria e significa que você leva muito tempo produzindo marcenaria, porque você não sabe o que você está fazendo. Ou faz achando que sabe. Então, vamos começar pelo básico, né? O que é uma tendência? Que é isso que eu estou querendo falar para vocês. Gente, tendência é tudo aquilo que o mercado ou alguém que seja formadores de opinião, no nosso caso, lojistas, fabricantes, arquitetos, feiras, eles mostram que será usado, empregado e lançam como tendência para os anos e começa a ser utilizado. Hoje em dia, com o advento da internet, a gente tem os influenciadores, né, os blogueiros, né, com um forte peso, né, na hora de decisão e de consolidação do que é uma tendência. Então, muitas vezes, a casa do blogueiro é a casa desejo do nosso cliente. Muitas vezes, a casa do dono de alguma marca que você gosta é uma referência de tendência, né? E ela vem sendo refeita. Então, a todo ano tem um ciclo que isso acontece e ela vai sendo revisitada, vão mudando, as pessoas vão gostando de outras coisas, chegam novidades no mercado, tecnologias novas e as coisas vão sempre alterando e mudando. E é assim que se constrói uma tendência. As tendências, elas são criadas, elas surgem dessa maneira. Hoje, no mundo da marcenaria, o que a gente mais enxerga como tendência são alguns elementos que são utilizados na marcenaria, em algumas maneiras de serem aplicadas e que todo mundo quer que a gente replique, né? Que são ripados, o ripadinho, o famoso ripadinho, serralheria, o uso de serralheria junto com marcenaria e o uso de iluminação em LED para prateleira, painel, para armários, fundo de armário, lateral. Então, a fita de LED ela é utilizada em vários pontos.
E só isso, eu quero dizer muito claramente para você, que só isso não garante que a tua marcenaria vai ser boa, que o teu projeto vai ser legal e que o teu projeto vai encantar. Porque uma coisa é você olhar um projeto lindo na casa daquele influencer, na casa, numa mostra de decoração. Ele foi projetado, criado, idealizado para aquele espaço. Tem todo um contexto por trás dele para chegar naquele resultado. E eu pegar aquele elemento e trazer para a minha casa, simplesmente porque eu achei bonito ali, não é isso que garante que eu vou ter na minha casa uma peça tão bonita quanto aquela que eu vi na foto. É esse o detalhe que as pessoas não compreendem. E existe um motivo para você não conseguir fazer essa replicar isso, essa sensação. Porque seria, na lógica, seria assim, nossa, tá bonito ali, eu vou pegar, trazer de lá, trazer aqui para minha casa e vai ficar bonito aqui também. Porque eu gostei dele ali. Mas na prática não é assim que funciona. Não mesmo. Existem muitos fatores que levam você a gostar daquilo dali. E só a tendência pura e simplesmente não é não é o único elemento. Mas esses outros elementos a gente vai tratar num outro vídeo, numa outra ocasião, porque senão a gente não consegue finalizar, né, concluir o raciocínio da tendência, que é o que a gente vai tratar no dia de hoje. Hoje a gente tem, em função do uso dessas tendências, desses influencers, né, dessa coisa da mídia social, da internet, da busca, né, da pesquisa na busca da internet, a gente tem uma enxurrada de projetos iguais, de projetos com a mesma cara, com o mesmo aspecto. E isso não é legal, pelo menos eu não acho legal, tá? E eu não gosto. E não é que eu não goste dos elementos. Eu não gosto dessa onda de estar tudo igual. Eu não gosto de ter a casa do seu João igual a casa do seu José. Porque o seu João não é o seu José. E a família do seu José não é igual à família do seu João. Então, eu não gosto é disso. O que eu não gosto na tendência e o que eu não gosto mesmo e me posiciono é disso. Eu detesto, sou avessa e eu vou lutar o tempo que eu puder para que as pessoas entendam que ter a casa igual a do fulaninho, do nosso vizinho, não vai satisfazer a minha necessidade. Eu não vou ficar satisfeita. Vai estar sempre faltando alguma coisa. Porque aquilo ali não é... Aquele projeto é da casa do vizinho, não é da minha casa. Então, o projeto, ele, como eu falei, né, ele vai muito além do que isso que a gente está fazendo, que é só uma tendência. E se o seu projeto precisa da tendência para ficar bonito, me desculpa, mas você não sabe projetar. Seu projeto está sendo um projeto de produção pobre, sem criatividade, sem riqueza de detalhes, sem conhecimento, sem estudo, sem profundidade. Então, se eu preciso de um elemento que é uma tendência, ditaram que é uma tendência, ou de um elemento, um material mega caro, ou de colocar LED nele todo, para que ele brilhe de ponta a ponta, para que então as pessoas, para que eu ache que ele está bonito e para que as pessoas gostem dele, significa que eu não sei projetar, que a minha produção é que está falhando nesse momento. E se você faz desse jeito, é porque você não sabe projetar ou você tem preguiça de projetar. Porque projetar, ser arquiteto, ser design, para poder trabalhar de forma realmente, né, uma produção realmente de qualidade, não pode ter preguiça. Não tem como a gente ter preguiça para produzir algo que seja encantador. Todos os encantos, todas as peças de design, tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que um dia você viu, gostou, comprou, colocou na sua casa, quis copiar, tem muito suor de alguém que produziu aquilo ali, de quem produziu aquilo dali. Tem muito suor de quem produziu aquilo.
porque ele se debruçou em estudo, em conhecimento, em teste, em prototipar, em fazer estudos, em planejar para chegar naquilo dali. E é isso que é projetar. Se você não está disposto a fazer isso, então você não está disposto a fazer projetos. Você vai continuar fazendo Ctrl+V, Ctrl+C, que é o que a gente faz quando a gente usa exclusivamente a tendência de forma indiscriminada, sem entender o que é esta tendência. E aí você vai falar assim, tá, Gabriela, mas você então não usa. Não, eu uso. Calma, não é assim também, tá? Eu uso. É possível você usar a tendência. Mas é possível você usar a tendência de forma personalizada, única, de acordo com aquilo que você vai projetar. É possível eu usar a tendência ou não, usar a tendência ou não, tudo vai ser o meu modo de projetar. Deixa eu tentar fazer ficar um pouco mais claro. Quando eu digo que se você precisa de um elemento tipo ripado, eu vou pegar o ripado como exemplo, ou um LED, para colocar na sua marcenaria, e isso é que vai fazer a sua marcenaria ficar bonita, então o seu desenho não é bom. Agora, se você consegue, através de um MDF branco, que é o mais básico que existe no mercado, o mais sem graça, vamos dizer assim, se você consegue fazer um desenho em que você vai utilizar o MDF branco e ele vai encantar, e o projeto, o resultado final é uma marcenaria de encanto, você conseguiu extrair da marcenaria o que ela tem de melhor. Você entendeu o que é projetar e você sabe o que é projetar. Eu faço isso no meu projeto. Eu já postei alguns projetos meus em que eu uso exatamente MDF branco e nem por isso eles são sem graças, ou eles são um copia e cole, ou eles são um showroom, como eu costumo dizer. Eles são únicos, personalizados, têm personalidade, têm design, e eles são muito bonitos. Então, eu usei o exemplo do MDF branco, mas pode ser qualquer outro tipo de MDF. Então, quando você olha uma produção de uma marcenaria linda no ambiente, se ela não tem as tendências, tenha certeza de que aquela produção ela tem todo o conhecimento das técnicas de se construir uma marcenaria, dos elementos estruturais, da composição de materiais, de forma, de formato, de volumetria. E é a combinação de todos esses elementos que chegou nesse resultado. Muitas das vezes o projeto, algo que você apaixonou na internet. Eu tenho um exemplo, ontem eu estive com um cliente e ele usou uma palavra de que ele se encantou um dia por uma peça que ele viu numa loja. E eu conheço a peça, né? É o pé estrela. Muito antigo, mas é uma peça de design e que é atual até hoje. E ele se encantou na época que isso foi lançado. E ele falou, eu me encantei e eu não consegui mudar o meu olho daquilo dali. E se você olhar bem, sim, friamente, esse pé estrela, ele é um pé de inox que tem 4 bases e várias varetas. Parece um jogo de varetas, sabe? Jogo de vareta antigamente. Quem é novo não vai entender. Denunciei a minha idade agora nesse momento. Mas é tipo um jogo de varetas, tá? São várias varetinhas apoiadas assim, né? Fazendo um X com 4 apoios. Teoricamente, é isso. Simplificando, é isso. Mas, da forma como foi colocada, da forma como foi feita, da forma como a altura, o tamanho, a dimensão, a espessura da vareta fez toda a diferença. Isso é o design. E ele se encantou por essa peça, tanto que ele não descansou enquanto ele não foi lá comprar essa peça. E ele tem essa peça na casa dele e ele é encantado com a peça até hoje. Eu cheguei na casa do meu cliente para fazer um projeto e a única coisa que ele falou é assim, você pode mexer no que você quiser, mas essa mesa com esse pé fica. Isso você está proibida de mexer. Isso tem que ficar. E eu não seria louca de mexer, de tirar uma peça de design tão linda quanto essa, que ele tem essa técnica, esse conhecimento que transborda naquilo que a gente está produzindo. E é isso que eu quero
mostrar para vocês e provar para vocês que é possível de se conseguir com marcenaria. Que é possível, que a gente não precisa ficar copiando e colando do arquiteto A, B ou C, porque eles estão ditando a moda. Não. Eles só estão produzindo mais do que você. Eles estão pensando fora da caixinha e você não. Eles estão criando sem preguiça e você não. E é por isso que eles botaram o nome deles no mercado. E é por isso que eles conseguem desenvolver o que eles desenvolvem. Eles não se rendem, eles não são reféns de uma tendência. E porque eles sabem o que eles estão fazendo. Essa questão de não ser cópia, de copiar e colar, e de que você precisa ter conhecimento para poder não ser refém de uma tendência ou de um elemento que é ele que vai fazer a sua marcenaria brilhar, é um aspecto para que você não use tendência de forma copia. Um dos aspectos que usar tendência para todo lado me incomoda. E me incomoda muito. Muito mesmo. Primeiro porque eu defendo uma marcenaria personalizada, não só a marcenaria, mas principalmente uma marcenaria personalizada. Eu não faço projetos idênticos para as pessoas, porque as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, os usos são diferentes, a funcionalidade é diferente. Então, eu não faço, eu me recuso. Me recuso mesmo. O aspecto é que quando você faz idêntico ao do coleguinha, isso mostra que você não tem uma produção com repertório bom, você não tem conhecimento, você não tem estudo, você não tem uma característica própria, você não tem uma identidade e você faz uma produção pobre. Não que você seja ruim, é porque você não está se especializando para fazer melhor. Ou porque você desconhece os elementos que vão te levar a produzir melhor. Mas, se você está no momento do copia e cole, abre teu olho, porque tem alguma coisa faltando aí para você sair desse copia e colar. Muitos aspectos, tá? Eu ficaria aqui, assim, uma tarde para a gente refletir, debater sobre tudo isso. Mas eu elenquei os mais significativos e representativos para que a gente compreenda o porquê não usar da tendência indiscriminadamente. E por que a tendência não faz o teu projeto ficar bonito. Ela sozinha não vai resolver o teu projeto se você não tiver a técnica, o conhecimento e o entendimento do que é. Outro aspecto que para mim também é fortíssimo e é algo que eu venho batalhando aqui e vou continuar fazendo, que quando você faz uma marcenaria que é só copiar e colar, você sinaliza para o mercado, para as pessoas, que a profissão de arquitetura e que projetos de marcenaria é algo supérfluo, é algo frufru, é luxo, é desnecessário. Você coloca o projeto de marcenaria como algo descartável, quando, na verdade, projeto de marcenaria é essencial, porque ele consegue promover melhorias no espaço, melhorias sensoriais, emocionais, psicológicas na vida das pessoas. Então, o projeto, a gente, quando não sabe fazer, que a gente copia e cola sem perceber o que está fazendo, sem perceber, sem ter o cuidado de entender o que é que você está fazendo, você coloca a nossa profissão, tanto de arquiteto quanto de design de interiores, no raso. Você coloca ela como sendo desnecessária. E isso é uma desvalorização para o nosso mercado. Ter profissionais mais qualificados, com maior entendimento, com uma produção de qualidade, só eleva o valor percebido da nossa profissão. Porque hoje o valor percebido sobre os arquitetos é que é luxo, que é desnecessário, que eu não preciso dele, porque eu vou na internet, copio e colo e faço de igual e vai ficar tudo bem. Então, esse, para mim, é um dos pontos mais delicados e mais fortes de não copiar e colar, de não se render a uma tendência, de entender
que tendência não é projeto. Tendência é algo que as pessoas estão gostando de ter na sua casa. Mas elas não são projeto. Projeto é muito além disso. Elas são elementos que nós utilizamos nos nossos projetos, mas não são o projeto em si propriamente dito, tá? Ele é um elemento que tá ali e que você gostou. E que não tem problema você gostar. Pode gostar à vontade. Eu gosto de todos os elementos que eu acabei de listar e que são tendência. Não significa que eu use todos eles juntos ao mesmo tempo e de forma indiscriminada, inconsciente, só copiando e colando. E é isso que eu vou mostrar para vocês, para comprovar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. O como que é usar uma tendência. É possível eu utilizar? Então, porque ficou parecendo que eu não posso usar. Não tem nada a ver com isso. Você pode usar e você deve usar, até porque se o teu cliente gosta de ripado, usa ripado. Mas você não precisa fazer igual do teu coleguinha. Você não precisa pegar o móvel de TV lá da casa do vizinho que ele gostou ou do influencer que ele gostou e pegar e reproduzir exatamente na casa dele. Lembra que eu falei? Existe um contexto muito maior que faz a gente gostar daquilo que a gente está vendo e que não é só um elemento. Então, eu gosto muito da aparência que aquela marcenaria está me proporcionando, mas não é a cor da marcenaria ou a fita de LED na prateleira ou o ripado que ela tem que me fez gostar daquilo dali. É a forma como ela está dialogando com o espaço, como ela está inserida naquele espaço, qual é a relação com a família, com o uso, qual é a sensação que ela transmite. É isso que me faz gostar. E claro, o ripadinho eu achei bonito, mas existe algo que faz o ripadinho ficar bonito ali. Se não tivesse esse contexto por trás, o ripadinho sozinho não agradaria. Então, usar a tendência de forma aleatória, sem raciocinar, é um erro gravíssimo e que faz a sua marcenaria parecer muito pobre, muito sem identidade, muito sem função. E faz também com que o teu cliente te enxergue como desnecessário. E ele não vai te contratar por isso. Eu também não te contrataria por isso, se fosse desse jeito. Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento. Como é que eu... Se você pegar a minha produção de marcenaria, se você pegar o meu portfólio, você vai enxergar várias das tendências. Eu não sou louca de não aderir àquilo que está todo mundo gostando. E porque é um desenvolvimento que tem a ver com a vida, né? Eu tento trazer isso, mas não são todos os clientes que gostam dessas tendências. E não é em todo lugar que eu consigo colocar. Se o meu cliente, ele amou um painel que é de ripado, mas ele não tem dinheiro para fazer o painel de ripado igual ao que ele viu. Mas ele gostou muito do ripado. Muito mesmo. Porque o painel dele vai ser tão grande quanto aquele, precisa ser enorme, ou pode ser menor. Mas ele gostou do bendito do ripado, mas ele não tem dinheiro para bancar um painel gigantesco de ripado, porque é um dos itens mais caros, tá? Na hora de produzir marcenaria. Encarece bastante esse tipo de detalhe quando a gente coloca no projeto. Então, o que eu vou fazer para ele? Se ele gostou, se ele me mostrou o projeto lá e ele gostou, eu poderia simplesmente pegar o painel dele, fazer todo ripado, botar um detalhe mais liso, botei a TV. Tá fácil. Só que ele não vai fazer, porque ele não tem dinheiro para pagar. Então, cabe a mim entender que existe mais elementos por trás desse ripado. E eu posso muito bem criar um painel no tamanho que a gente precisa, em que eu tenho nesse painel um detalhe em ripado. Uma parte, um detalhe pequeno, metade dele no ripado, metade no liso, ou diminuo o tamanho do painel, faço um painel super enxuto, ripado, para poder fazer caber.
Mas você entende que eu vou conseguir adaptar aquilo que ele gosta para a realidade dele? E quando eu faço isso, eu consigo adaptar também a tendência. A tendência nesse momento está sendo ressignificada, adaptada, recriada. E isso é usar a tendência de forma correta. Por quê? Imagina se o teu vizinho, esse painel que o teu cliente viu esse painel dele no vizinho e no mesmo prédio. Você imagina se a gente chega lá na casa, o outro vizinho vê a casa dos dois e vê tudo igual. Vai falar que um copiou o outro. Sem contar que é cópia, é feio, né? Você vê o projeto de um colega de profissão, ir lá e copiar indiscriminadamente. Não teve trabalho nem de adaptar. Vai lá e copia. Coloca lá, tá tudo bem. Não é assim, gente. Não é assim. Quando é que a gente vai entender que a gente projeta marcenaria e tem que ser única? Eu vou usar o bendito do ripado, mas eu vou usar de forma diferente, personalizada, sem correr o risco de sofrer um processo de plágio, sem correr o risco de sofrer um processo de apropriação ideológica indevida, porque sim, projeto, apropriação intelectual, o nome certo. Porque é meu. Ele foi criado com o meu intelecto. E se alguém copia o que é meu, ou eu copio de outro, a parte que foi copiada tem todo o direito de reclamar o seu direito. É o direito intelectual que a gente tem. Daí tem direito autoral, existe no projeto, é direito intelectual. Então, esse é o cuidado. Essa é uma das maneiras corretas de você aplicar a tendência. E aí, para que eu aplique a tendência de forma mais assertiva ainda, se eu tenho conhecimento de construção da marcenaria, eu faço aquela tendência virar muito mais bonita do que a referência que me trouxeram. Porque é normal, tá? É normal as pessoas chegarem pra gente com uma foto e dizer assim, eu gostei disso, eu quero isso na minha casa. É muito normal. Mas cabe a gente interpretar essa foto e entender o que é que aquela pessoa gostou naquela foto. Entenda. Por que eu tô dizendo isso? Eu já passei por isso, gente. Eu já passei. Principalmente quando eu era recém-formada, que eu tinha pouco tempo de estrada, eu achava que eu tinha que agradar o meu cliente em tudo. E se ele me mostrava uma foto, eu ia lá e tentava colocar, né, na dimensão que ele tinha, exatamente do jeito que ele me mostrou. Olha que feio. Estou reconhecendo aqui em rede, publicamente, que eu fiz isso. E isso porque eu queria agradar o meu cliente. Mas eu passei por cima de um princípio básico da arquitetura, do trato com a pessoa, que é entender a necessidade do outro. A arquitetura é para o outro, não é para mim. Então, aquilo que ele me mostrou não servia para ele, não atendia. Isso foi um erro. E onde eu quase errei novamente, eu tenho que te dizer, a gente tem que estar muito atento a isso, porque mesmo com 20 anos de profissão, de formada, eu quase escorreguei nesse erro novamente há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Quase, foi por pouco. Uma cliente me mostrou uma foto, ela deu um print na foto da casa de uma influencer. E ela virou para mim e falou bem assim, eu achei lindo isso daqui, do home da casa dela, dessa pessoa, e eu quero isso. E a gente estava produzindo o home da casa dela. Ela falou assim, eu amei isso, é isso aqui que eu quero. Eu olhei e falei bem assim, bom, não vai dar. Primeiro, não vai dar para fazer igual, porque a casa era gigante e a da minha cliente não. Segundo, eu falei assim, vou tentar adaptar, porque eu não vou fazer uma cópia do projeto de uma colega, que eu sabia quem tinha produzido. Isso é antiético. Aí eu falei assim, mas você gostou mesmo? Ela falou, sim, gostei. Aí, beleza, tinha alguns elementos, eu fui lá, peguei os elementos que eu achei mais marcantes, que ela tinha falado, e
desenhei de forma diferente. Então, vamos supor, lá tinha um painel iluminado atrás da TV, sei o que. Eu, no caso dessa minha cliente, que ela tinha uma iluminação que era bem de frente, não ia funcionar, ia dar reflexo, etc e tal, eu aboli esse detalhe. E coloquei o detalhe de outra forma. Eu entendi que ela tinha uma mistura de materiais, etc e tal, e o móvel era todo numa laca escura, né, mais escurinha. O que eu fiz? Eu desenhei um desenho, fiz um desenho diferente, uma proposta diferente, mas peguei a cor e tuchei lá no meu projeto, botei igual. Peguei a cor e, copiei não, porque não era igual, mas colei, dei uma suavizada ali, ficou próximo. Primeira coisa que a minha cliente falou, eu não quero um móvel dessa cor. Eu falei assim, mas você não quer? Mas foi isso, a referência que você me deu foi essa. Aqui, é dessa cor. E aí ela falou assim, não, eu não quero. Não, eu não quero, eu não gostei assim, eu não quero. Aí eu falei assim, ok, então tá, vamos mudar. Você tem como fazer uma outra? Ela falou assim, tá lindo, tá maravilhoso, etc e tal, mas eu não quero essa cor. Não é o que eu quero. Aí eu falei assim, ok. Aí eu peguei o mesmo desenho e troquei o acabamento. Entendemos e tal, troquei o acabamento. E aí ela ficou satisfeita, encantou, e hoje é o meu xodó, né? Esse móvel, essa marcenaria é meu xodó. E aí eu fui entender o que é que ela tinha gostado naquela foto. Ela tinha gostado daquela foto a sensação de elegância, de limpeza, porque tinha muitos objetos. Ela queria que fosse mais atrativo e convidativo o móvel novo, porque o que ela tinha não era muito frio, né? Ela queria aquecer aquele ambiente. Então, ela queria aquela coisa mais quente, mais convidativa, com vários elementos, espaço para botar decoração, elegante, simples, sabe? Muito limpa, uma coisa mais requintada. Foi isso que ela queria. E eu reproduzi isso no desenho, eu fiz um desenho que levava a essa sensação, só errei na cor. Mas quando eu ajustei na lâmina de madeira, que era o que ela queria, que ela estava mais tendendo a isso, o projeto foi aprovado. Então, entenda, eu interpretei errado uma referência. E eu não precisei copiar o que tinha, eu usei completamente diferente a mistura de elementos. Eu entendi o contexto daquela marcenaria e produzi algo único para minha cliente usando aquele contexto. Então, isso é uma tendência. A tendência é usar pedra. No caso, o que ela queria era pedra junto com a marcenaria. Só que eu coloquei de uma forma muito inusitada. Eu encaixei, incrustei, fiz um detalhe de incrustar pedra na marcenaria, coloquei de forma super diferente. Então, assim, eu dei toda uma personalização que casou e que foi ideal. E que eu usei uma tendência, só que eu não usei a tendência do jeito que todo mundo usa. É essa a minha implicância, é esse meu ranço. Não usar, usar de forma diferente, não usar igual a todo mundo, porque eu não preciso usar igual a todo mundo, desde que eu saiba as técnicas construtivas por trás. Se eu não sei, ok, vou copiar, porque se deu certo ali, vai dar certo no que eu fizer também. Eu fico refém quando eu não tenho, né? Eu tenho exatamente que copiar, porque eu não posso criar em cima daquilo, inovar em cima daquilo, porque eu não sei se a minha inovação, se ela vai ser possível de executar. Então, eu me torno refém nesse momento. Isso é muito... Eu acho que eu já falei quase tudo que eu precisava, né? Da avaliação do espaço, desses vários aspectos que você usar a tendência sem ter uma variação mínima, o impacto ruim que isso pode ter para o teu negócio, para a tua produção, o que isso diz sobre você, o que isso impacta no nosso mercado. Todas essas são consequências, né, sobre utilizar a tendência sem indiscriminado, só copiar e colar. Vou fazer um belo resumo. Então, assim, eu acredito num projeto de marcenaria que seja único, que seja personalizado,
que seja produzido para cada uma das pessoas, que seja produzido para cada uma das famílias, que seja produzido de forma a atender, a interpretar o sonho, o desejo de cada uma dessas pessoas. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que para a gente conseguir fazer isso, eu só consigo fazer isso quando eu tenho um método, quando eu sei, quando eu tenho conhecimento, quando eu estudo através daquilo que eu estou produzindo. Então, eu acredito que o projeto de marcenaria é muito além do que só dividir por porta de carreira. Esse modo, esse raciocínio, essa postura, essa visão sobre o projeto de marcenaria. E através dos meus erros, eu entendi que eu precisava compreender como se constrói uma marcenaria para produzir um projeto de marcenaria de qualidade. Eu entendi que eu precisava entender dos elementos estruturais de uma marcenaria, da volumetria, da estética, da plástica, dos acessórios, dos materiais, para produzir uma marcenaria de qualidade, fazer projeto de marcenaria com qualidade. E eu acredito tanto nisso que eu compartilho isso aqui. E eu quero realmente que as pessoas compreendam a falha que muitos profissionais ainda têm por não terem acesso a esse conhecimento, por não terem sido apresentados a eles de forma profunda, né, no meio da graduação, por ter muito pouco conteúdo que fale, né, de uma forma mais aprofundada, mais apropriada e com riqueza de detalhes e exemplos reais do que aconteceu na minha vida. E eu quero que você também tenha a possibilidade de projetar marcenaria como eu. Eu quero que mais pessoas possam, que você, que eu, que o meu colega, que o estudante da faculdade, que o meu estagiário, que as pessoas que trabalham comigo possam desenvolver projetos de marcenaria como eu projeto. E eles conseguem quando eles conhecem o modo de projetar, quando eles conhecem a ferramenta, quando eles sabem qual é a ferramenta que vai levá-los a essa compreensão. E a ferramenta é conhecimento de projeto de marcenaria. E é por isso que eu compartilho o que eu compartilho aqui. Eu compartilho 1/10 do que é o conhecimento que me fez chegar até aqui. Mas, aos poucos, a gente vai compartilhando tudo. E eu não compartilho 1/10 porque eu estou escondendo o resto do conteúdo. É porque não dá tempo. É porque não tenho tempo hábil para isso. Então, eu tenho que vir de formas pequenas, de doses homeopáticas, para que a percepção do volume, do tamanho, ele comece a aparecer. E então, a gente consegue tratar de mais e mais e mais casos. Gente, era isso que eu precisava trazer para vocês. E faça um pedido. Para de usar a tendência sem raciocinar. Não faz um Ctrl+V, Ctrl+C. Aplique a tendência, né, da marcenaria no teu projeto de forma única, com a sua característica, com a sua identidade. Isso vai reproduzir dentro do teu escritório muito positivamente. Isso vai reverberar na sua marca, isso vai reverberar no seu faturamento, e isso vai reverberar na qualidade de tempo, de vida que você vai ter. Porque você vai reduzir o tempo, você vai sofrer menos, você vai errar menos, você vai ter menos prejuízo. Te garanto. Então, muito obrigada para quem esteve comigo aqui nesse tempo, reservou um pouquinho, né, do teu dia para a marcenaria. Gente, até e um bom fim de semana.